microfone de alguém aí que está dando retorno. E se todo mundo fecha, aí a hora que quiser falar, né, levanta a mãozinha ou pode interromper, sem problemas, que a gente está aberto aqui, né? Cumprimentar mais uma vez o pessoal que está chegando, mais uma oportunidade da gente estar junto e desenvolver alinhar, né, algumas ações aí para a gente poder melhorar o nosso trabalho, tá bom? Vou fazer uma introdução antes, rapidamente, para a gente entender, para a gente tentar, como diz, juntos, né, reforçar, não é entender que isso todo mundo entende, mas reforçar cada vez mais a importância, né, do trabalho da educação especial. A gente hoje vai tratar especificamente do anexo 2, que é o plano de atendimento individual, e nós vamos falar por que a gente vai falar desse documento, enfatizar a importância desse documento, bem como a gente enfatizou também a importância do portfólio na reunião passada, tá? Há uns 10 anos atrás, gente, eu era diretora de escola e eu tenho a impressão que há 10 anos atrás, desse grupo que estava aqui, tinham pouquíssimos professores atuando. Quem estava aqui há 10 anos atrás, por favor? Quem estava na rede aqui na diretoria de Pinda? Vanessa? Não, eu não. Não. Eu acho que só a Sueli. Só a Sueli? Só eu, Luciana. Só a Sueli, tá bom. Porque a Silvana, a Suelene, a Alba, tudo aposentado. Então, a Alba, gente, era uma professora que cuidava, tinha uma sala de deficiente auditivo. Ela sempre foi conhecida na rede por trabalhar com deficientes auditivos, tá? Ela aposentou e daí a sala de recursos de deficiência auditiva fechou e a gente não teve mais esse tipo de atendimento. E as outras duas, a Silvana aposentou há pouco tempo e algumas outras estiveram aqui. Mas o que eu quero reforçar, a Sueli vai me ajudar nesse sentido, é a gente perceber o quanto, há 10 anos atrás, que 10 anos foi ontem, gente. Vamos combinar que foi ontem, não faz tanto tempo assim, né? Estava todo mundo aí já na ativa, trabalhando. Eu estava em São José dos Campos como diretora de escola. Antes disso, eu tinha atuado aqui em Pinda como professora. A minha carreira como professora eu fiz todinha aqui, boa parte no Mário Bucão, a outra parte depois eu pedi remoção para o João Pedro e terminei minha carreira no João Pedro. E a Sueli vai me ajudar e a gente vai entender, gente, que a gente não ouvia falar, a gente não sabia o que era educação especial. Eu, como diretora de escola, de vez em quando apareciam uns alunos chato, pentelho lá na minha escola, que eu não sabia muito o que fazer, mas também não tinha nenhum entendimento. Eu estava em São José dos Campos, do que era aquilo. Eu sei que os meninos eram chatos. Ó, gente, vamos dar um jeito aí de tocar para frente. Tinha umas escolas, lá era a PAI, a Ágape, que depois a Ágape fechou, que a gente tentava transferir esses alunos. Eu tinha muita noção. Os professores da sala regular, eu trabalhava com TEB 1, os professores da sala regular ficavam sem entender também. O que é isso aqui, gente? Esse menino aqui, seguinte, diretora, ele não para aqui na sala, bota para correr. Bom, assim foi. Depois chegou uma supervisora na minha escola, falou se eu queria abrir uma sala de educação especial lá. Falei, tudo bem, pode abrir aí. Ela abriu, ela levou, ela arrumou, ela fez, e eu não conheci muito bem nem a professora. Era assim que funcionava. Abriu uma sala na última escola onde eu atuei lá como diretora, abriu uma sala e a professora entrava e saía, eu nem via a cara da professora. E assim foi. Como professora, antes disso, quando eu atuava aqui no João Pedro, aí eu já atuava em ensino médio e fundamental. Gente, muito menos, tá? Muito menos. Não, eu sei que tinha uns alunos que ficavam meio, sei lá, de algum jeito lá, mas, para mim entrava, eu queria dar minha aula, e olhe lá, né? E de vez em quando ainda botava para fora também. Sai fora que esse aluno não faz parte aqui do contexto. Como diz, ele está
fora da casinha, vamos dizer assim, sem entender absolutamente nada do que se passar. Bom, agora, muito pouco tempo, gente, em 2012, eu vim para a diretoria um pouquinho aqui, como supervisora em Pinda, depois eu voltei para São José mais um pouco e retornei novamente em 2016 aqui na diretoria de Pinda. E não menosprezando, gente, o trabalho que era feito anteriormente, sem menosprezar absolutamente, claro que dentro das possibilidades, das perspectivas, o que havia era um quadro muito parecido. O que havia quando eu cheguei aqui na diretoria de ensino era um quadro muito parecido com o que eu tinha encontrado, com o que eu já tinha vivenciado em outras ocasiões como diretora de escola e como professora, tá? A educação especial era pouco conhecida, né? A gente sabe que alunos com deficiência existem há muitos e muitos séculos, né? Desde que o mundo é mundo, e que a legislação do aluno com deficiência, a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e outras legislações são muito antigas, né? Datam aí do começo do século. Nós tivemos uma série inclusive agora, na década passada, em 94, nós tivemos um encontro em Salamanca, né? Todo mundo que estuda para concurso tem que estudar essas coisinhas. Todo mundo que lê alguma coisa sobre educação especial ouve falar desses encontros no sentido de fazer com que as pessoas com deficiência sejam respeitadas, conhecidas, enfim. Então, a gente começou, para as meninas que estão chegando agora, e mesmo para as que já estavam aqui, a gente começou aqui na diretoria a fazer um trabalho de divulgação do trabalho das professoras especializadas, do trabalho que deveria, né, que deve ser realizado em sala de recursos, e da importância desse trabalho. Então, desde então, eu passei a admirar, ser fã do trabalho das meninas, quando eu conheci o trabalho das meninas, e ressaltando mais uma vez que a gente não respeita aquilo que a gente não conhece. A gente não sabe lidar com aquilo que a gente não conhece. E a partir do momento que eu entrei pela primeira vez numa sala de recursos, não foi na escola onde eu trabalhava, porque lá eu não tinha relação nenhuma, nem a professora também me procurava, ela entrava e saía e eu nem via, né? Mas a partir do momento que eu vim para Pinda, que eu entrei pela primeira vez na sala de recursos, conheci o trabalho da Silvana, da Vanessa, da Sueli, que eram professoras que estavam aqui, né? Quando eu cheguei, eu pude entender a importância desse trabalho. E aí, a partir daí, eu fiquei pensando, puxa vida, é um trabalho que é realizado ali dentro de uma sala e que repercute enormemente na vida do aluno e também na vida do aluno dentro da sala regular, e, no entanto, ele não é muito falado, ele não é muito... Eu não escuto muito. A partir daí, eu passei a fazer parte de outras reuniões com diretores, né? Isso enquanto supervisora e outros assuntos, e a gente não ouvia muito falar, né? Existiam, na verdade, quando eu cheguei aqui, acho que uma sala de recursos lá no Wilson Pires e uma sala de recursos na Isis, se eu não me engano. No Genésio também tinha, e vou me recordar, alguém me ajude aí. Na Gabriela também tinha, e acho que só, né, Sueli? O Badaró também tinha, que a Sueli, eu acho que eu não me lembro de ter de alguma outra. Então, a partir de então, todas as TPCs que a gente, na época, inclusive, a PCNP era a Rosane, era uma outra PCNP que também já estava na sala de recursos como PCNP há muito tempo, e que, de alguma maneira, eu achei ela meio desanimada, assim, talvez por conta da própria dificuldade que era de trabalhar com a educação especial, né? Então, a gente começou a fazer os ATPCs, eu comecei a ouvir muito o trabalho das professoras, comecei a ficar cada vez mais de queixo caído diante de tamanha
habilidade que eu estava encontrando, a experiência delas, e comecei a entender por que os demais professores da sala regular começavam a jogar, a ter tanta expectativa em cima dessas professoras para tentar resolver uma questão que para elas era um bicho de 18 cabeças, que era o aluno com deficiência, né? Então, todas as professoras da sala de recurso de algumas escolas, e eram poucas ainda na época, ainda são poucas, né? Mas na época que eu entrei em 2016, aí, há pouquíssimo tempo atrás, né? 16, 17, 18, 19, 20, 4, 5 anos atrás, eram menos ainda, e elas, coitadas, elas eram sufocadas, né? Porque jogavam para ela, olha, você tem que resolver, e acabava sem uma condição de fazer essa articulação, porque, na verdade, elas ainda não tinham, talvez, conseguido, pois a Vanessa, a Sueli me digam se eu estou falando bobagem, elas não tinham conseguido alcançar ainda um espaço dentro da escola delas, da sala de aula, da vivência ali, da comunidade escolar onde elas atuavam, elas não tinham conseguido um espaço ainda de valorização do trabalho delas. Isso por um motivo muito simples, porque muitas pessoas não conheciam o trabalho delas. Então, a partir daí, a gente começou a desenvolver alguns trabalhos, a gente reforçava muito nas ATPCs a necessidade dessas professoras divulgarem o trabalho delas, né? Então, nas ATPCs das escolas onde elas atuavam, a gente falava muito para elas se lembram bem disso, olha, peçam a palavra, participem, mostrem, demonstrem o trabalho de vocês, expliquem para os professores o que é, quem são esses alunos, para eles poderem, primeiro, perder um pouquinho aquele medo, passarem a respeitar um pouquinho mais o trabalho de vocês e os alunos em si, né? A entenderem, a poderem ajudar mais esses alunos também dentro da sala regular. A gente teve muito esse discurso, né? Depois de um tempo veio a Débora, né? A Débora entrou, a gente teve a oportunidade de trocar para o SNP, e a Débora entrou com todo o gás. Eu acredito muito, sabe, gente, nas pessoas, na mudança, de um modo geral. Acho que as pessoas ficam muito tempo numa determinada situação, não vou dizer uma função, mas numa determinada situação, e a tendência, isso é com todo ser humano, muito comigo também, a gente fica numa tendência a ir levando, né? A ir tocando, a ir se acomodando. Isso é uma coisa que acontece com a maioria dos seres humanos. Então, a chegada da Débora deu um gás bem legal. A gente passou a fazer os grupos, a atuar diretamente com as professoras, a responder questões. Eu passei a ter um vínculo muito mais estreito com a Débora, com os professores também. A gente passou a fazer mais ATPCs. Na época, a gente fazia lá no Rodrigo Romero, menos do que a gente gostaria, mas isso começou a se tornar uma prática maior. Mas, sobretudo, gente, que eu quero reforçar é que as professoras, vocês professoras, passaram a ter uma atuação muito mais além da sala de recursos de vocês. E a gente sentiu isso nitidamente. Os nomes de vocês passaram a ser mais falados, tá? A educação especial, o termo educação especial passou a ser mais falado, tá? E muitos diretores passaram, olha só que conquista de vocês, nossa, passaram a querer mais, porque esse era um objetivo nosso, a querer mais a presença de vocês nas escolas deles, né? Então, a partir daí, nós tivemos solicitações de abertura de salas de recursos, porque, gente, não cabia a nós, a equipe de educação especial, a Débora e eu, depois a Rita, que veio também somar, né? Não cabia a nós, na época, antes era a Rosileia, né? Que era outra supervisora, não cabia a nós a decisão de abrir salas de recursos. Não adianta, como não cabe ainda hoje. Não adianta eu ir na escola e falar, olha, vou abrir uma sala de recursos aqui, como a minha supervisora fez comigo há 10 anos atrás. Ela entrou, ela abriu, ela fez,
porque ela só comunicou a mim, eu falei, tá bom, não, lógico, pediu se eu gostaria, eu falei, não, gostaria, só que não adianta, se não houver, se a coisa não vier não vou chamar de baixo no sentido de dizer que é inferior, mas não vier do chão da escola, essa necessidade. Então, isso foi uma conquista, gente, nossa, de vocês, que continua sendo uma conquista e vai depender ainda, porque a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né? A partir de então, nós abrimos várias outras salas de recursos, muito menos do que a gente gostaria, porque a ideia, a gente estipulou, inclusive, juntos, né? Juntas, vamos dizer assim, que só tem mulheres aqui, essa meta no começo, de abrir uma sala de recurso em todas as escolas. Era essa a nossa meta, né? E ainda a gente persegue essa meta. Só que para isso, né, a gente precisa continuar esse trabalho de divulgação do trabalho de vocês, de atuação intensiva nesse sentido, de vocês saírem da sala de recursos de vocês, agora não mais de corpo, não necessariamente, mas por meio da internet mesmo, por meio dessa documentação, né, que a gente precisa fazer com que chegue na mão dos professores. E essa é uma briga, e eu vou dizer briga mesmo, porque é uma briga boa, mas uma briga que a gente faz com os coordenadores da escola, com os diretores da escola. Esses dias mesmo eu tive numa escola, na Ivone Nogueira, e vi uma série de avaliações lá que a professora Paula tinha feito, e elas não estavam assinadas. Se elas não estão, a não ser pela professora Paula, se elas não estão assinadas, é porque não passou pela mão de quem precisava passar. Falei, gente, olha, isso aqui tem que ser assinado pela PCNP Débora, por mim, que agora, naquele momento, estava vendo, estava lendo, tem que ser lido, tem que ser divulgado, propagado. Então, essa é uma briga que a gente faz nas escolas onde não tem sala de recursos e que vocês que atuam em sala de recursos, dentro de algumas escolas, têm que fazer com seus coordenadores e com os diretores. Olha, eu tenho aqui o meu documento e eu não faço isso aqui para pendurar na minha testa. Eu faço isso aqui para ele ir para as mãos de quem precisa, para ter informação sobre esse aluno, para ser divulgado na TPC. Ah, mas eu não vou divulgar. Então, ó, hello, eu estou na TPC, então eu posso falar? Eu vou ler as minhas avaliações, ou se for muito cansativo, eu vou fazer alguns recortes das minhas avaliações, vou fazer a apresentação, vou mostrar para vocês quem são esses alunos e o que é o meu trabalho, né? Então, dessa forma, gente, a gente tem atuado, eu sei, eu me lembro de uma TPC que a Vanessa fez com não sei com quem, depois ela me ajuda a lembrar, eu sei que a gente foi lá na escola Yolanda... A Eliana, coordenadora. Ah, foi mesmo, foi na Dirce, né? Dirce Leopoldina. Dirce Leopoldina, eu me lembro da repercussão que teve, e olha, Vanessa, foram poucas, né? A gente tinha que, agora vamos ver se a gente retoma na fase presencial, ou mesmo agora na fase remota, né? A gente fazer mais esse trabalho, mas eu me lembro da repercussão daquilo, de quantos professores, nossa, como? Houve muitas perguntas no momento, a gente conseguiu realmente um resultado que a gente não acha que seja importante, porque a gente acaba ficando na nossa sala, fazendo aquele excelente trabalho que a gente faz com os nossos alunos e achando muitas vezes que basta, né? Você veja agora, voltando ainda na Vanessa, depois ela fala um pouquinho sobre a repercussão que está tendo a ISES, a escola ISES. Antigamente, os pais, não eram só os diretores que não conheciam a educação especial, os pais não conheciam. Depois a gente viu algumas reuniões com pais acontecerem nas salas de recursos. Eu acompanhei poucas, muito menos do que eu gostaria, né? Mas a gente viu a importância dessa roda de conversa dos próprios pais estarem com outros pais de alunos com deficiência, e a gente viu o quanto começou também a aumentar a procura desses pais, né? Porque o trabalho é tão árduo, gente, que não é só a gente mostrar o nosso trabalho só para o diretor, para o coordenador, é para a comunidade toda, né?
E é um trabalho que, se a gente não mostrar, assim como a própria educação especial, assim como o cadeirante, como o autista, se ele ou se os pais não levantarem a mão, hello, estou aqui, ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Né? Um trabalho que é muito mais fácil eu ser indiferente, eu fingir que não existe, do que eu querer conhecer. Só que depois que a gente conhece, a gente se apaixona. Poucos são, né, os que não se apaixonam, os que não se sensibilizam quando conhecem realmente a situação dos alunos, o trabalho que a gente realiza, que vocês realizam aí na sala de recursos, né? Então, a situação que a gente tem hoje, só para fechar aqui essa introdução, me perdoem eu estar falando demais, mas a situação que a gente tem hoje é a seguinte: a gente tem solicitações de salas de recursos para serem abertas e a gente espera atender o mais rápido possível. A gente teve uma força-tarefa aí grande no sentido de fazer essas avaliações pedagógicas, né? Que a gente começou desde 2016, que a gente veio para cá, né? A gente já começou com essa maratona e a gente viu o esforço aí de vocês nesse sentido, e hoje a gente já tem muitos alunos avaliados e pudemos, inclusive, abrir agora, saiu essa semana a portaria da Expedito, né? Da sala do Expedito, que a gente conseguiu abrir mais uma, e a cada sala que a gente abre, gente, é uma vitória nossa, de cada um de nós, não é minha, não é do diretor de escola, não é só da comunidade escolar que vai se beneficiar com isso, é de todas nós, né? E quero até reforçar para vocês essa abertura, né? Estamos aí com a possibilidade já, falei para a Débora, né? Estou falando, dividindo com vocês, para a gente tentar agora agilizar o Kaique, o João Pedro, né? Que vai fazer uma diferença muito grande aí, sem contar, lógico, né? O trabalho que já vem sendo desenvolvido com os cegos, né? Que a gente já ressaltou a semana passada e que eu ainda não consegui babar ao lado, mas que eu quero ver se essa semana, sem falta, eu vou lá. Eu tenho que ir, eu tenho que ver, essa eu não posso perder, né? Um aluno, de repente, ganhar visão, né? Porque através do Braille ele vai ganhar visão, ele vai ganhar um universo. É um menino de 28 anos, né? Que a professora Paula está trabalhando e que a gente imagina o quanto, a gente viu quantos pais perseguiram esse trabalho, a gente sabe que a Paula também está começando, que também tem dificuldades, a gente entende isso perfeitamente, mas é um começo, né? Como tantos começos vocês todas aí deram na vida desses alunos. Então, a gente tem, dentro dessa premissa, essas solicitações de sala de recursos, que para nós é o cumprimento de uma meta, né? A gente queria que todos os professores tivessem, todos os diretores estivessem numa fila, assim, espremendo a gente, era essa a ideia, né? Todo mundo querendo sala de recursos, mas de qualquer maneira, a gente já tem alguns aí, algumas escolas bem estratégicas, posicionadas aí de forma bem estratégica, que vão poder clarear bastante a vida desses meninos. E a parte os registros, né? Que agora a gente precisa realmente mostrar. Se a gente não consegue estar, se a gente não consegue falar plenamente com eles, a gente tem que fazer esses registros aparecerem, né? Ah, mas a gente vai colocar agora o anexo 2 aqui, de alguns professores que mandaram para nós, né? Sem intuito de crítica destrutiva, mas nós vamos fazer análise de alguns registros, inclusive verificar se esses anexos 2 estão ao nosso contento, se eles estão conseguindo realmente expressar o que realmente o professor precisa entender. Porque mais importante que fazer o registro é o leitor entender o que está colocado no registro, porque não adianta fazer um registro para a gente, né? Então, a gente precisa aperfeiçoar esses registros, né? E mostrar esses registros. E querer que esses registros fiquem à disposição do professor, né? Ou claro que no caso de um registro de um aluno, vai ficar num canal onde só as pessoas realmente autorizadas tenham esse acesso. Não vamos colocar, é óbvio, gente, não estou falando para divulgar na internet
um registro, uma avaliação com nome de aluno, a gente não está, lógico, querendo fazer isso, mas a gente precisa de criar canais, né, onde a gente coloque esses nossos registros, esses documentos, né, o portfólio, a Débora falou do Pedetly, né, acho que em inglês deve ser mural, não sei, mas eu tive pesquisando, achei bem legal. Eu tenho que fazer isso? Não, é uma ferramenta, né? É um tipo de um mural onde você coloca, e a função desse aplicativo é fazer o mural ficar mais atrativo. Então, tem vários posicionamentos que você pode colocar, várias formas, né, de você colocar os seus documentos, as suas avaliações, as fichas dos alunos, e que fica mais atrativo para as pessoas lerem, né? Porque parece que hoje as pessoas não estão querendo ler coisas muito extensas, né? Então, a gente está fazendo tudo meio desenhadinho, com fundo bonitinho, ilustradinho, para chamar a atenção do nosso leitor. Então, isso também a gente pode estar trabalhando. Eu acho que numa outra oportunidade eu falei para vocês que eu ia pesquisar o Padlet, não trouxe aqui, mas fiz, inclusive alguns murais, né? E posso divulgar, colocar até no site, para vocês estarem no site, né? Na página da Educação Especial, para vocês estarem visualizando, né? Quem aí não acessou ainda. Então, hoje a gente vai focar no PAI, que é mais um documento, tá, gente? Que a gente vai analisar juntas agora, vamos reconstruí-lo juntas, tá? Para a gente tentar e, inclusive, verificar a melhor forma, o melhor canal desse PAI chegar realmente no professor, onde ele precisa chegar, inclusive nortear, né, o trabalho do professor, tá bom? É essa a ideia. A gente vai colocar para vocês alguns modelinhos, né, do anexo 2, que vocês mesmos trouxeram lá. Tem um aqui, e a gente vai ver juntos. Olha, esse aqui, por exemplo, está todo mundo visualizando aí? Um anexo 2 feito por uma professora. A gente só não colocou o nome da professora e do aluno, porque nós não vamos analisar o trabalho da professora. Nós vamos analisar o formato do documento, tá? Então, vamos analisar juntos o conteúdo do documento, né? Não é a professora tal ou o aluno tal, tá? Então, por exemplo, se eu fosse uma professora leiga lá, da sala regular, eu vou pegar esse documento, tá? Nossa, é o fulaninho, vamos supor que seja o João da Silva. Nossa, o João da Silva tem um problema aí, não estou conseguindo entender o que está se passando com esse menino, né? Será que esse documento, ele esclarece? Vamos dar uma olhadinha, né? Quem quiser levantar a mão aí, já se posicionar, fica à vontade. Só a Débora fiscaliza, porque eu não sei se eu tenho visualização da mão de todo mundo aí, tá? Mas, por exemplo, é um aluno de 9º ano, tá? Intensidade e necessidade de apoio, extensivo para a sala regular, será necessária adaptação curricular. Oba! Nossa, é bom que o professor já sabe. Nossa, o que é adaptação curricular, hein? Eu vou poder verificar isso aqui. Quantas vezes por semana o aluno receberá o atendimento especializado? Lembrando que a gente precisa divulgar sempre que o professor especializado são vocês, né? E o atendimento especializado é aquele que ele faz em sala de recursos, né? Então, uma vez por semana, devido à pandemia da Covid. Eu acho que aqui a gente pode até colocar, de repente, não sei se vocês concordam, quantas vezes por semana o aluno é atendido em sala de recursos, por exemplo, até para facilitar o entendimento do professor, né? Às vezes tem professor que não sabe muito bem. Horário de atendimento, terça-feira, das 14h40 às 16h10, totalizando 1h30 por atendimento, 2 horas aula. Isso atual. O PAI, a gente sabe que é um documento, gente, que ele deve ser reformulado, né? Ele deve ser... Existem diretorias que colocam até semanalmente, mas como às vezes fica muito difícil da gente reformular isso semanalmente, vamos estipular um prazo. Vamos colocar mensalmente, bimestralmente,
né? A gente reformula esse PAI bimestralmente, de repente, a cada final, a cada conselho de escola, gente, perdão, a cada conselho de classe, esse PAI tem que estar lá. Esse PAI tem que estar presente. E vocês têm que dizer, cadê o PAI? Cadê e popularizar essa terminologia. Não está ficando popular o PCAI, o POC, sei lá, um monte de nomenclatura. Não está ficando popular? Nossa, que beleza. Então vamos popularizar a nossa nomenclatura também, né, da educação especial. Cadê o PAI? Né? Cadê o plano? O anexo 2 e o anexo 3, que é a adaptação curricular em si? Cadê? Então, eu não pedi para fazer adaptação curricular, professor, como é que está a adaptação curricular? Porque deu 0 para o aluno, deu 2 para o aluno, não conheço o aluno. Mas cadê? Então, mas eu não tive aqui, mas cadê a adaptação curricular que o senhor fez, né? Que seria o anexo 3, que seria o professor que faz. A minha dica está no anexo 1 e no anexo 2. É a dica do professor especializado. Agora, o anexo 3, quem constrói é o professor da sala de aula. Ah, não, mas eu preciso ajudar. Beleza, estou aqui para isso. Mas buscou a minha ajuda? Perguntou alguma coisa? Cadê? Sabe? É também essa cobrança, porque eles cobram de vocês. Cobram, não sabe nem o que cobram. Eles querem, de preferência, que vocês fiquem com o aluno aí, né? 24 horas. Preferência que não apareça na sala deles. Agora, e daí? E o trabalho deles que está sendo feito? Então, esse documento, gente, é um registro escrito do que vocês estão fazendo, do que precisa ser feito com esse aluno. Não é isso? Então, tá ali, olha lá, horário de atendimento. Eles têm que saber que o aluno está frequentando a sala de recursos. A descrição das habilidades que o aluno já desenvolveu com base no anexo 1. Precisa ser atendido e trabalhado em todas as áreas. Beleza, o Joãozinho deve ser um aluno assim, né? Que pelo anexo 1, ele deve ter um comprometimento em todas as áreas, né? Olha lá, habilidades acadêmicas, comunicação oral e escrita, atenção e concentração, percepção e memória auditiva e visual, memória de curta e longa duração, raciocínio lógico e matemático, orientação temporal e espacial, vida autônoma. Nossa, coitado, ele não tem nem autonomia na vida social, ele precisa ser trabalhado isso também. Ah, é papel só do professor da sala de recursos? Não, o professor da sala regular está lendo isso e está vendo que o professor especializado está pedindo para ele fazer isso. Para trabalhar isso, ele está trabalhando na sala de recursos, mas o professor também precisa trabalhar na sala de aula, certo? Habilidade social dá para trabalhar na sala regular também. Habilidade psicomotora dá para trabalhar também. Claro que não é uma psicomotricidade fina, aquela coisa realmente ali na atuação individualizada. Isso é difícil, a gente sabe do professor da sala regular fazer. A gente tem essa dimensão do que o professor da sala regular consegue fazer. Agora, precisa ver se eles têm a dimensão do que nós, da sala de recursos, conseguimos fazer, né? Então, isso o professor da sala de recursos promete, vamos dizer assim, planeja trabalhar com o seu aluno. E, óbvio, está dando a dica que também precisa ser trabalhada na sala regular, né? Estratégia, atividade, tem alguma coisa aqui, Débora? Mas aqui, olha lá. Área de língua portuguesa, não. Habilidade. Nossa, isso aqui está mastigado por área ainda. Habilidades iniciais. Olha só. Vamos ver se eu sou professora leiga, se eu consigo entender. Olha olha, gente, que plano assim. Depois vocês vão opinar, tá? Vocês vão dizer se isso está bom, se isso está independente de quem fez. Mas ela coloca aqui habilidades iniciais, habilidades de imitação, habilidades de linguagem receptiva, habilidade de linguagem expressiva, habilidade de autonomia, atividade de vida prática e diária, comunicação alternativa e habilidades acadêmicas. Eu acho, gente, que o professor da sala regular deveria entender isso.
Na faculdade dele, ele teve essa disciplina. Eu acho que ele deveria entender. Eu estou entendendo, mas depois vocês falam aí se está muito complexo, se a gente pode traduzir essa linguagem de uma forma mais informal, mais usual. Vocês veem aí. Sentar, aguardar com estratégias, tá? Sentar, aguardar, contato visual, brincar com sentido, seguir rotina escolar, buscar contato social, imitar ações com objetos, imitar movimentos motores grossos, imitar movimentos motores, é que cobriu aqui o... Aí. Imitar movimentos motores... Tem alguém querendo entrar aí, né, Débora? Não sei se é... Imitar movimentos motores finos, imitar sequência de movimentos, atender comandos, identificar partes do corpo, identificar pessoas, familiares, identificar objetos, apontar em direção a itens desejados, produzir sons com função comunicativa, nomear pessoas familiares, nomear objetos, nomear figuras, aumentar os pedidos vocais, imitar oralmente as palavras, uso do vaso sanitário, pedir para ir ao banheiro, alimentar-se, vestir-se, autocuidado. Troca de figura por objeto, discriminar figuras, discriminar verbos, discriminar sentimentos, formar frases oralmente, combinar objetos, combinar figuras, coordenar olho, mão, combinar objetos e figuras, usar o lápis, usar a tesoura, atividades grafomotoras, pintura de desenhos, reconhecer e escrever o prenome, reconhecer vogais, dança, música. Olha que legal, gente. Dá a entender que esse aluno tem bastante dificuldade, assim, tem habilidades bem... Ele está no 9º ano, tá? Mas ele precisa ser trabalhado no básico. Eu não sei nem qual é a deficiência desse aluno, mas se ele está no 9º ano e a professora da sala de recursos está trabalhando com essas estratégias, tá? Ensinando o menino a sentar, aguardar, fazendo contato visual, né? Tá? Brincando com os sentidos. A adaptação curricular tem que ser feita nesse nível. O professor tem que entender isso. Será que ele consegue entender? Será que a gente, vamos combinar, a gente tem um pouquinho mais de noção? Será que ele consegue entender na hora que ele verificar isso? O diretor, o coordenador, quando pegar para passar para o professor, ele vai entender, né? O que está sendo trabalhado, isso aqui está sendo trabalhado pela professora da sala de recursos, pelo meu entendimento, e precisa continuar a ser usadas essas estratégias. A professora não colocou aqui escrever no quadro, entendeu? Não colocou ditado de palavras, ela não colocou aqui como estratégia. Então, isso que ela não colocou aqui, possivelmente não vai funcionar com esse aluno, né? Depois vocês me explicam aí se é isso mesmo, se é esse entendimento mesmo, tá? Para a professora construir a adaptação curricular junto com vocês, se for possível, lógico, dentro dessas estratégias. A avaliação será processual, considerando o processo de ensino e aprendizagem de forma contínua. O acompanhamento será mediante os registros, devolutivo e envolvimento do aluno mediante as atividades propostas. Isso a professora está fazendo na sala de recursos. Gente, vai chegar no conselho de classe, é 0 para esse aluno, porque ele não fez a prova, né? Ele não fez a prova. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Olha lá, na área de matemática, ela fez por área. Esse anexo, na minha opinião, ele está super completo. Ele está mostrando para cada professor de cada área como é que ele deve trabalhar com esse aluno.
Meu Deus, e nem achei que fosse realmente feito, necessário, assim, necessário né? Mas que fosse contemplado tudo isso, né? Então, se chega lá no conselho de classe, ó, o aluno ficou com 3. Mas 3 por quê? Porque ele não fez a prova, ele veio saresta, ele não fez. Filho, mas eu não falei que a avaliação, você não olhou ali que a avaliação é processual, feita por registros, observações. É assim que se avalia um aluno da educação especial. Nós tivemos, né, Débora, lá numa escola particular, um problema sério nesse sentido, gente. Que nós tivemos que ensinar para o diretor que não tinha olhos para a diversidade, como é que se fazia um aluno, ou a avaliação de um aluno, não. Na verdade, não fez avaliação porque o aluno não é da educação especial, não fez avaliação nenhuma. Nenhum relatório, e zero para o aluno. Nós tivemos que ir lá mostrar isso que ela escreveu aqui. Aliás, nós não tínhamos isso, né, Débora? Se tivesse, seria ótimo. Já ter, ó, isso aqui, ó, é isso, é assim que se avalia, né? Isso é uma aula de avaliação, uma aula que a gente dá para o professor, só que como a gente não pode dar oralmente, a gente dá no registro, né? Olha a matemática. Propiciar ao aluno conhecimento de matemática prática útil à sua vida diária. Matemática prática. Já está dizendo aqui, gente, né? Matemática prática. Deixa eu só desligar aqui, porque agora não vai dar. Matemática prática. Então, aqui, atividades com material manipulável para identificar a sequência numérica. Na adaptação curricular, gente, tem que ser feito isso. Ah, mas então o professor vai dizer para você assim: mas eu vou parar para esse aluno fazer uma atividade com material concreto só para ele? Não faz com a sala toda. Contempla um pouquinho ele. Pode fazer com a sala toda? Pode. A gente sabe disso, vocês sabem disso. Vocês têm que se virar nos 30 aí. Vocês, na sala de educação especial, têm que se vira com qualquer tipo de deficiência. Agora, lá também, tudo bem, a gente entende que são 30 alunos. Nós vamos diversificar um pouquinho a nossa aula, hoje, pelo menos, contemplar esse aluno da educação especial e fazer uma atividade de matemática, um material concreto para todo mundo. Vamos combinar que muitas vezes isso aqui não serve só para o aluno da educação especial, serve para todo mundo, né? É isso que a gente precisa colocar, vocês precisam colocar na TPC para os professores, né? Ah, mas como é que eu vou? Vamos agrupar, vamos colocar esse aluninho, vamos ver o que mais que ela coloca aqui. Desenvolver habilidades na identificação e reconhecimento da sequência numérica, quantidade, conjunto, elementos, como também na noção, ajuntamento, união, separar, tirar. Perfeito, são noções básicas da matemática. Utilizar informações sobre tempo, temperatura, peso e capacidade através de imagens. Olha só, gente, outra estratégia aqui, ela já coloca até a estratégia, né? Junto, que pode ser usada com a sala toda, né? Ah, Luciana, mas você está falando isso para o grupo errado, você tem que falar isso para os professores. A gente fala, só que vocês precisam falar também. Porque a palavra de vocês, como especializadas, que eles acham ainda que são as fazedoras de milagres, né? Muita gente atribui isso para vocês, é fundamental. Na hora da TPC, na hora do conselho de classe, né? Agora está sendo o conselho de classe. Como é que está essa atuação? Vamos aproveitar para analisar essa atuação nossa também, né? Com relação a esses alunos, tá? O que mais, Débora, de matemática? Vamos lá. Recursos, lá, quebra-cabeça, pode ser usado com todo mundo, computador, tablet, internet, jogos variados para a língua portuguesa e matemática, bingos de cores e formas, histórias em sequência, dominó por temas, animais, família, profissões, frutas, operações, formas geométricas, palavras e figuras, dominó de cores, formas e figuras, blocos lógicos de diferentes tamanhos. Gente, isso dá um trabalho medonho para fazer. Um trabalho muito grande para fazer e ficar engavetado, né? Só um minutinho, gente. Só um segundo.
Gente, Mercado Livre. Mercado Livre. Eu estou sozinha em casa, a gente não vai ver. Mas o que a gente quer dizer? Que tudo isso dá um trabalho miserável para fazer, né, gente? E ficar dentro da gaveta, né? Olha quanta informação relevante tem aí, né? Olha as informações. Nossa, tem uma outra avaliação, um relatório que ela faz aqui, ó, de intervenções. Além, né? Vamos para a gente passar para outros, para não demorar muito, mas já deu para ter uma ideia da dimensão, até, vou dizer, do trabalho mesmo que dá, né? E da importância desse documento, né? As intervenções, recursos e estratégias utilizados, aparecendo utilizados, como também a avaliação do desempenho e avanços do aluno são registrados por meio de portfólio. Epa, tem portfólio. Olha que legal, que informação. Se quiser, o portfólio está disponível. Anexo 1, 2 e 3, conforme consta na resolução, parará, são anexos bem detalhados. Se ela coloca até a resolução, anexo 1, se refere à avaliação inicial, anexo 2 ao plano de atendimento. Esses são feitos pela professora especializada da sala de recursos, que oferece o AE. O anexo 3, registro de adaptação curricular, é feito pelo professor da sala comum, que será feito bimestralmente, uma conclusão diária e mensal, de forma qualitativa e com prioridades e conquistas. O aluno apresenta severo comprometimento nas habilidades acadêmicas e funcionais. Para a sala regular, será necessário fazer adaptação curricular, mas, no caso, devido ao comprometimento cognitivo do aluno, sugiram que sejam trabalhadas questões do currículo funcional natural e professor de apoio. Gente, isso é uma aula. Está tudo aqui, né? Está tudo aqui. Eu acho que alguém quer fazer alguma observação desse antes da gente passar para o próximo, algum complemento, até mesmo a professora que fez, desse anexo? Luciana, eu queria só comentar uma coisa que eu achei interessante, é que o anexo 2, nós, né, que não estamos ali diretamente com o aluno, a gente faz as visitas e às vezes conhece, mas esse documento aqui que a gente fez análise, a gente não sabe quem é o aluno, mas a gente consegue enxergar toda a necessidade que ele tem, a gente consegue saber tudo que está sendo trabalhado com ele. Então, assim, por meio desse documento, deu para conhecer bem o aluno e o que está sendo trabalhado, né? Então, a importância de se escrever com detalhes, né? Porque não pensar que esse documento vai ficar só para a professora, mas é escrever pensando que tem um outro professor que vai ter acesso, o gestor, e às vezes até mesmo, Luciano, um promotor que solicita esses documentos. Não é verdade? Então, assim, a importância de se estar mesmo bem detalhado. Não, e que deverá ter acesso, porque não está tendo, gente. É essa a nossa meta. Acho que uma meta que a gente tem que alcançar agora é fazer. Nós estamos conversando aqui, Débora, professoras, né? Nós temos que achar um canal que isso seja disponibilizado, assim, porque eu acredito que hoje, na minha opinião, tá? Quero que vocês opinem. O físico, ele está um pouco mais difícil de ser acessado do que o virtual, né? As pessoas hoje, a gente presume, embora a gente saiba que tem professores ainda que não se familiarizam com as tecnologias, a gente sabe, é perfeitamente, né? A gente entende, né? Mas a gente sabe também que a maioria hoje tem um acesso a determinados canais. Então, a gente precisa conversar na escola, né? E acho que é uma meta nossa, Débora, uma missão nossa, de conversar na escola, deles criarem um canal, ou um link, porque às vezes também fica muito canal e ninguém acessa canal nenhum. Também a gente não pode correr esse risco, mas de criar mecanismos de que esses materiais cheguem no ATPC, né? Que sejam consultados, e de preferência que nós tenhamos algum tipo de condição de avaliar se foi mesmo consultado. Porque, gente, o que a gente mais escuta em conselho de escola e de classe é isso: aquele aluno não faz nada.
Mas como não faz nada? Luciana, Diga. posso falar? Lógico. Dá licença. Eu entrei um pouquinho atrasada na reunião, porque eu trabalho agora no período da manhã, mas nós fomos dispensadas, né, da PAI agora no período da manhã, então eu estou conseguindo acompanhar. Em relação ao documento, nós tivemos aquela reunião, né, falando de algumas mudanças, e no Mário Bulcão eles já têm o Drive, né, que eu já estou me familiarizando e enviando todos os documentos onde os professores têm acesso. E o que eu percebi que está havendo muita mudança mesmo, por causa nessa fase que nós estamos passando. Então, a gente não tem condições de estar passando nada através do papel. Então, a gente está passando muita coisa online mesmo. E o que está acontecendo? Eu atendo alunos de escolas diferentes em outras escolas, que não são as escolas que eles estudam. Eu estou enviando o anexo 1 e o 2, estou digitalizando, né? E estou enviando para a coordenadora e elas passam para os professores deles. Então, a vice-diretora do DIRCE, já enviei para ela, agora chegou um novo aluno lá no Wilson Pires também, que é de uma outra escola, do Yolanda. Estou enviando também o anexo 1, porque o anexo 1 ele é bem completo, ele é a vida do aluno. Na verdade, eu pelo menos tenho o costume de fazer o anexo 2, o PAI, mais resumido, porque é exatamente aquilo. Nós sabemos que o professor da sala de aula, da matéria específica, ele tem muita coisa e ele não vai parar para ler um material muito extenso. Então, quando nós estávamos presencial, a gente já conversava direto com o professor, né? No Monsenhor acontecia muito isso, né? Ai, Renata, eu sou professora da Luana, ela está com dificuldade disso, o que eu faço? Ah, então, coloca a Luana mais perto de você, né, diminui as frases, faz isso, faz aquilo. Então, a gente já orientava ali, ao vivo. Só que agora nós não estamos tendo esse acesso. Então, tem que ser através de documento mesmo. Então, aos poucos, como não tem as escolas, não são todas as escolas que têm uma plataforma, que nem no Mário Bulcão, que eu acredito que logo todas as escolas acabarão tendo, porque cada um tem uma pasta e coloca ali todo o seu trabalho. Então, os professores todos têm acesso de todos. E nós estamos enviando assim, envio para a diretora e elas mesmas estão pedindo. Teve uma que eu mandei e ela falou, nossa, que legal, que bom, que documento rico, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então eu vou mandar. Mandei umas dicas da deficiência do meu aluno, porque teve aquela cobrança da Cristiane, né? Mas, contudo, foi questionado mais a forma com que ela questionou, porque ela não está totalmente errada. A escola que ela é diretora, né, está avançada, está à frente, então foi o que eu falei. Nós temos um pouco de dificuldade, mas ninguém nasceu quadrada. Na minha área, eu sei o que eu faço, então eu fui digitalizando toda a documentação e estou colocando lá. Né? Lá o diário de classe já é digitalizado, né? Ontem ainda foi o último dia de mandar, então você coloca lá aula por aula, você descreve o que você fez com o aluno, qual o tempo que você usou. Então, isso também, até o diário de classe digitalizado, é muito rico, porque o professor fala, nossa, o que será que ela está dando? Se ele entrar no meu diário, ele vê o que eu faço durante a aula, né? Então, ali você fala se está remoto, se está presencial, se o aluno participa. Então, tá lá, se você lê o diário de classe, você já enxerga tudo que eu fiz. Então, porque você coloca bonitinho, tudo certinho. Então, assim, eu acho que são mudanças, né? Eu estava ouvindo você falar que elas estão vindo com tudo. Vai mudar muito o formato do professor da sala de AE, porque tá vindo essa cobrança,
da gente estar falando no HTPC, da gente estar no ATPC, da gente estar expondo, estar trocando material, e os professores estão precisando muito dessa ajuda, dessa devolutiva. Então, assim, eu acredito que esse ano, ainda sendo remoto, ainda vai ficar mais ou menos assim, é a oportunidade que a gente tem de estar fazendo essas mudanças mesmo. Mas daqui para frente vai vir com tudo. E a sala de AEE, ela vai estar tão dentro quanto qualquer outra sala, porque os professores que estão aí, tá uma moçada nova, eles são jovens, eles se comunicam muito rapidamente pela internet, então, assim, é tudo assim, me manda tal de tal aluno, então a gente tem que estar preparada mesmo nessa área de informática. Eu falei até no dia na reunião que eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu busco e depois que eu aprendo também, sai de baixo, entendeu? Então, acho que é isso mesmo que está acontecendo. Está tendo uma mudança, está mudando o formato e a gente vai ter que se atualizar e formatar mesmo os nossos documentos e seguir. É isso aí, Renata. E eu acho que a gente ser cobrada, claro que tudo com respeito, né? Com educação, Sim. isso em primeiro lugar, né? O modo Sim. como a gente é cobrado. Mas o fato dessa cobrança, a próprio fato que você citou aí, que aconteceu com a Cristiane lá, do Mário Bulcão, de ter requisitado realmente, dos professores buscarem, é um passo excelente. Segundo, é vocês atenderem, né? Essa necessidade, vocês já terem o documento digitalizado, já atualizado sempre, né, gente? Lembrando que os alunos da educação especial, eles conquistam novas habilidades, né? Então, as habilidades que foram sendo conquistadas também têm que ser ressaltadas e já não precisam mais ser trabalhadas muitas vezes, né? Então, isso é legal, sempre atualizados os documentos, isso é muito importante. Então, é tempo, né? A gente vai, vamos pôr um outro aqui, um outro anexo 2, mesmo que ele não esteja tão completo, tá, gente? Só para a gente ter uma ideia, a gente vai fazendo análise e vocês verificam aí, o pessoal aí novo, inclusive Luciana, né? Que está chegando agora, já fica também como uma dica aí, né? Uma orientação para você confeccionar o seu também, né? Ah lá. Nome, aluno do 8º ano, legal, né? Lá, necessidade de apoio, tem uma grande necessidade em frequentar a sala e ter adaptação curricular. Olha uma dica aí. Indicar quantas vezes por semana o aluno receberá atendimento especializado, 2 vezes por semana, terça e quarta-feira. Legal. Descrição das habilidades que o aluno já desenvolveu, com base no anexo 1. Ah lá, necessita ser estimulado em todas as áreas também, né? Descrição das habilidades a serem desenvolvidas na sala de recursos. Habilidades acadêmicas, escrita e leitura, memória auditiva e visual, raciocínio lógico, matemático, vida autônoma e social, pensamento lógico, atividades, estratégias de atividades. Eu acho até, viu, gente, que descrição das habilidades a serem desenvolvidas. Acho que até essa sala de recursos aqui, não sei se vocês concordam, porque ela vai ser desenvolvida na sala de recursos, mas volto a insistir. O professor que lê tem que entender que ela tem que ser desenvolvida na sala dele também, né? Então, deveria parar aqui, ó, descrição das habilidades a serem desenvolvidas. Habilidades acadêmicas, escrita e leitura, memória auditiva e visual, raciocínio lógico, matemático, vida autônoma. Estratégias. Criar vínculo, valorizar a oralidade do aluno, significa que ele tem um pouco mais facilidade de falar do que de escrever. Significa que ele sabe falar, né? Olha, tudo já... A pessoa também tem que aprender a ler nas entrelinhas, né? Linguagem e comunicação, jogos pedagógicos, computador e internet, sílaba e separação, ortografia, letras do alfabeto, apresentar a letra cursiva, as 4 operações simples e com reserva, sinal que ele consegue.
Olha que legal, porque tem professores da sala regular que não sabem. Será que esse aluno é capaz de aprender? Se a professora especializada colocou como estratégia isso, na adaptação curricular ele pode trabalhar isso. Lógico, né? Ele tem condições, apesar das limitações, ele tem condições de fazer, né? O aluno apresenta autoestima, as observações relevantes. O aluno apresenta autoestima baixa, atrapalhando o seu desenvolvimento pedagógico e emocional. Comprometimento na aprendizagem acadêmica e funcional, mas demonstrou interesse em aprender e ficou curioso em utilizar o computador e os jogos pedagógicos da sala. Aí, outra dica também, essa aqui já foi mais sucinta, não foi de disciplina para disciplina, gente, mas nada impede que o professor de determinada disciplina procure vocês para ajudar, não é para fazer o anexo 3, mas para ajudar na confecção do anexo 3. Aqui já tem várias dicas para você fazer. Olha lá, jogos pedagógicos, que, aliás, vamos combinar, né, gente? Devia ser uma constante para todo mundo, né? O que ele consegue fazer, né? Então, já tem muitas coisas aqui. Olha lá, a oralidade do aluno, ele pode, de repente, na hora de avaliar esse aluno, ela não coloca aqui da avaliação, né? Mas ele pode, já indica que na avaliação, ele pode usar mais a parte oral do aluno, perguntar o que o aluno entendeu, do que necessariamente na parte escrita. Então, valorizar a oralidade. Ele pode dar uma nota boa, vamos falar na nota, que isso nós ainda não conseguimos vencer, né, essa questão da quantidade, de mensurar conhecimento, mas isso é um outro ângulo, outro campo que a gente não vai falar agora e nem nos cabe, né? Mas, assim, na hora de mensurar, que precisa ter um conceito, você valorizar essa parte. Olha quantas dicas, né? Quanta coisa aqui que o professor realmente pode estar trabalhando e não, né? E muitas vezes, inclusive, gente, uma observação, me perdoe o tagarelo, começo a falar demais, que a Renata colocou ali, dos passos. Ela disponibilizou, alguns diretores pediram, alguns professores pediram, leram, só que avanços, ela falou a palavra avanços, de uma comunidade de jovens que está chegando, beleza. Agora, vamos sempre pensar, sem querer ser desmancha prazeres, que é pouco ainda, né? Nós temos que estipular metas, eu não vou dizer totalidade, porque a totalidade a gente não tem, né? Acho que em campo nenhum da atividade humana, mas atingir aí metas ambiciosas, de que pelo menos a grande maioria dos professores acessem essas informações. Eles têm um interesse e a necessidade de acessar. Isso que a Renata colocou na escola dela, que o diretor teve interesse, que alguns professores têm interesse. Isso precisa ser bem maior, né? Bem mais amplo, bem mais geral, né? Então, a minha preocupação é essa. E a nossa luta em nossos encontros e os nossos cutucões que a gente dá e que a gente recebe vão ser nesse sentido sempre, né? De mostrar, de às vezes até fazer intervenções nem sempre muito agradáveis, volto a insistir, quanto às avaliações dos professores, porque a avaliação, a nota reflete a avaliação, né? E fazer essas intervenções ali na TPC, junto aos professores, olha, mas por que ele ficou com 0? Né? Porque não fez nada, mas não fez nada o quê? Olha aqui o que ele tinha que fazer. Ele fez alguma coisa disso aqui? Você trabalhou alguma habilidade, alguma estratégia dessa aqui? Vocês sabem a resposta já, né, gente? Vocês sabem muito bem a resposta. Muitos deles, a grande maioria, muitos sim, muitos trabalham jogos, trabalham na internet, que essa professora colocou aqui, o uso do computador, já simboliza que o aluno gosta, que ele tem essa facilidade. Muitos trabalham, mas muitos, você sabe que é aquela aulinha, né, do giz da lousa, um sentadinho atrás do outro, que para o nosso aluno, para esse aluno aqui, que essa professora está descrevendo aqui, do 8º ano, Joãozinho aqui do 8º ano, é tortura chinesa, né? Aquelas de levantar a unha, é uma coisa assim,
que além de não... Inclusive, viu, gente? Vocês sabem disso também, mas eu vou ressaltar, pode até colocar a perder as habilidades que ele já conseguiu alcançar na sala de recursos. Quando o aluno vai para a sala regular e as atividades que ele fez, o progresso que ele atingiu na sala de recursos é desprezado, ou ele não é trabalhado, ele não é questionado, ele não é perguntado, isso faz com que o aluno, muitas vezes, porque vamos combinar que ele passa muito mais tempo na sala regular do que na sala de recursos com vocês. Vamos combinar que muitas vezes na cabecinha dele isso pode ser desconstruído, né? A professora martela, gente, tem que saber isso aqui, o aluno está lá, né? Completamente, quer dizer, tem que saber isso aqui dessa forma. E não é dessa forma que ele tem que saber, tudo bem, né? Pode até ser que ele tenha que saber, mas não dessa forma. E aí você trabalha uma outra forma lá e ele pira, porque, nossa, é aquilo, aqui ninguém quer saber, eu nem vou mais na sala de recursos. Não está adiantando nada. Aqui a professora chegou aqui, ninguém... Que é onde o pai, muitas vezes, fala também para vocês, professores. Meu filho na sala, ele gosta de vir aqui. Na sala regular, não gosta, não. Não gosta porque ninguém valoriza o que ele fez aí, ou muitas vezes chega para vocês e fala assim, ele não quer mais vir. Ele não quer mais vir aqui. Não quer mesmo, ele não vê que o trabalho que ele realizou aí teve algum fruto, né? E se não tiver esse link, essa articulação, vamos chamar, essa coordenação de atividade, gente, muitas vezes, não vou dizer, claro, sempre, né? Mas muitas vezes coloca a perder até o trabalho que a gente realizou, né? Então, vamos né, trabalhar nesse sentido. Tem mais algum? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse? Certo? Tem mais algum, Débora? Vamos colocar mais um último aqui, a gente deixou 3. Tá, vamos colocar mais um, aí a gente abre aí para os comentários, Tem um vídeo também, bom, depois a gente vê se dá tempo de passar o vídeo, né, que a gente ia até abrir com o vídeo, mas... Qualquer coisa, depois eu envio para elas assistirem, eu envio o link no grupo para não passar muito do horário. Legal, é verdade, tá, que horas são? 11h12, nossa, que hora é 11h30, né? Isso. Tá, então vamos passar, não. Todo mundo fazendo seu almoço aí. Então, aqui, olha lá. 7º ano, gente. O que a gente deduz desse aluno aqui? Vamos ver se a gente consegue conhecer esse aluno pelo que está aqui. Intensidade e necessidade de apoio. Apoio extensivo para a sala regular será necessária adaptação curricular. Beleza. Indicar quantas vezes o aluno receberá atendimento especializado, ou seja, né, o professor saber que ele está na sala de recursos 2 vezes por semana, segunda e terça, 8 a 8h45. Descrição das habilidades, o aluno necessita ser estimulado em todas as áreas, está mais ou menos parecido com aquele, né? Descrição das habilidades a serem desenvolvidas, acadêmicas, essa aqui já descreve, habilidades acadêmicas, desenvolver atenção e concentração, percepção e memória auditiva e visual. Significa que o aluno consegue reter informações, né? Se ela está colocando que pode ser trabalhada a memória auditiva e visual, ou seja, por meio da audição e do que ele vê, se ele consegue reter o que ele escuta e o que ele vê, já é uma dica também. Alfabetização, significa que ele não está alfabetizado. Raciocínio lógico matemático, orientação temporal, vida autônoma e social, memória de curta e de longa duração, habilidades motoras, pensamento lógico, expressão criativa. Agora forçou, hein? Forçou, Débora. Olha, bom a gente saber que eu sou professora leiga. AVDs e AVPs. O que é isso, gente? Às vezes o professor não tem conhecimento do termo. Atividades de vida prática e atividades de vida diária. Sim,
Sim, claro, eu já sabia, eu quis testar vocês. Entendi. Legal. Não, quando a gente conseguir popularizar esses termos, será uma grande conquista, né? Como a gente populariza tantas siglas aí. Legal. Estratégias, atividades, jogos pedagógicos, uso do computador também, atenção, concentração e memória, leitura feita pela professora. Aí significa que a professora pode ler e ele consegue entender, certo? Alfabeto móvel, atividades adaptadas para alfabetização, bingo, fichas com nomes e palavras, calendário, percepção visual e auditivas, atividades de vida prática e diária. Legal. Né? Aí as atividades já entram como estratégias, né? Que ele tem dificuldade nessas habilidades e entra como estratégia. Você pegar coisas da vida, né? Que o aluno faz, isso dá para entender, sim. Perfeito. Que vocês trabalham aí e que o professor na sala de aula pode trabalhar também. O aluno apresenta comprometimento na aprendizagem acadêmica e funcional, tem interesse em atividades lúdicas, brincadeiras, músicas. Quem não tem, né? Acho que todos ali têm. O aluno é muito agitado, dificuldades em receber ordens, em cumprir regras, onde prejudica o seu desenvolvimento pedagógico e emocional. Trabalho na sala de recursos também trabalhará o comportamento. Muito bom! Olha quanta informação também legal, gente, né? Aqui. Acho que é legal, quando a gente tiver a oportunidade de voltar ao presencial, pedir aí, ó, para todo mundo assinar também, principalmente, ó lá, supervisor, nós aqui, vocês assinarem, e o professor coordenador, que na medida que ele assina, subentende-se, né, que ele lê, certo? Muito bom, muito legal, né? Alguém quer fazer alguma observação? Quer fazer alguma sugestão para esse anexo? Vai ficar ele mesmo? Nós vamos passar que canal que vocês podem estar utilizando na escola de vocês? A Renata já falou do Drive, né? Do Driver que ela usa lá na escola dela. A gente tem essa possibilidade de ampliar esse canal, posto que a diretora mostra, né, um grande interesse, já é alguma coisa, né? Como é que está na escola de vocês a situação desses registros, a chegada na sala regular, como é que está sendo, como é que foi, se alguém já participou do conselho de classe, eu queria que falasse um pouquinho, aproveitasse esses minutos finais e falasse um pouquinho para nós da experiência que teve no conselho, como é que esses alunos das suas salas foram avaliados. Por favor, Vanessa, você pode começar? Posso. Bom dia, pessoal. É o seguinte, semana passada nós tivemos aqui o nosso conselho de classe, né? E eu participei dos dois períodos, do período da manhã e do período da tarde. E foi de grande importância. No final, a gente até discutiu isso, eu, a coordenadora, a diretora. Por quê? Porque muitos alunos que estavam sendo citados ali, tinha professor que colocava assim, mas fulano não acessou nada do CMSP, fulano não está assistindo as minhas aulas, esse aqui vai ficar com menos de 5, que não sei o quê. Aí eu me colocava, sabe? Eu falava, olha, não sei se você lembra, professor, mas eu já coloquei a relação, várias vezes, Luciana, já coloquei a relação no grupo da escola, dos alunos que não estão acompanhando a aula online, que não acompanham o CMSP, que estão recebendo adaptação curricular, mas parece que eles não leem. A dificuldade é essa. Aí teve um professor que ficou até sem graça, ele falou assim, nossa, é verdade, você já tinha falado desse menino para mim, eu esqueci. Falei, então, tá vendo a importância da gente estar junto aqui discutindo isso? Então, assim, os professores precisam ser mais abertos mesmo, Luciana. Você fez uma fala perfeita, né? O que você falou no início foi perfeito. O nosso trabalho ele é muito legal, muito bem planejado, a gente se esforça muito,
mas a gente sozinha não consegue o resultado que esse aluno precisa, né? E aqui no ISES a gente não tem grandes problemas, porque é uma escola que já está acostumada. Só que esse ano em especial entrou muito professor novo. Nossa, tem uns quase 10 professores novos. Então a gente está tendo que retomar com todos, explicar qual é qual, o que ele consegue, o que ele não consegue. E assim, constantemente colocando no ATPC, eu sempre falo também no ATPC das dificuldades de cada um. Eles têm me acompanhado lá no presencial, porque eu voltei no presencial também com alguns alunos, né? Eu voltei com 9 alunos no presencial, então alguns dias da semana eu tô lá. Então, tem professor novo que eu tô achando até legal. Ele bate na porta, assim, e entra na minha sala. Deixa eu ver como é que é esse aluno. Deixa eu conhecer um pouquinho esse aluno. Então, a gente está começando a trocar essas figurinhas. Porque o professor também tem que ter essa curiosidade, né? Não é só a gente ficar levando a informação. Ele tem que ter a curiosidade de saber como que é esse aluno. Porque o aluno não é só meu, é dele também, é de todos nós. Mas, assim, está funcionando, sabe? E a participação no conselho foi excelente por conta disso, para eu poder apontar realmente o aluno que não participa lá do online, que ele está participando comigo. Que alguns eu tenho feito atendimento online também, pela plataforma do Teams. E, assim, não é o mesmo resultado, é claro que não é. A gente sabe que nada se compara ao presencial. Mas está dando resultado, sim. Pelo menos esse aluno não está parado, não está jogado lá dentro de casa, as mães estão satisfeitas, mesmo que seja pouco, porque o máximo de atendimento online que eu faço é duração máximo de 40 minutos, que já é bastante, porque ele não tem a paciência de ficar sentado em frente à tela, ao computador, ao celular, para a gente ficar fazendo atividade. Não é prazeroso também, né? Vamos combinar. Mas a gente está fazendo alguma coisa. E as mães têm gostado, sabe? Dentro da situação atual, é o que a gente está podendo fazer. Mas eu acredito que com essa união que a gente tem, porque a equipe da educação especial está muito boa, só tem fera nessa equipe, eu acho que a gente vai mudar essa visão de todo mundo, dos diretores, dos coordenadores e principalmente dos professores. Eu acho que isso é o mais importante. Passo a palavra. Legal, Vanessa, é isso aí. É isso aí, nesse pensamento, nessa noção que a gente tem que seguir. Realmente, como você falou, eu tenho certeza, é que avaliar esse ano e o ano passado, por ser pandemia, é um pouco difícil. A gente não tem muito parâmetro para comparar com os anos anteriores. Mas só de não ter deixado a peteca cair, gente, porque seria muito fácil a gente ter deixado a peteca cair. Vocês sabem que a gente não tem agora muitos mecanismos para estar indo, verificando o trabalho em loco, até porque nem todos estão em loco e nem precisam estar. E o fato de vocês estarem aí, mostrando ainda assim esse trabalho, engrandece muito a classe como um todo, né? Porque a gente percebe, como você falou, que tem feras e não tem nenhum que não seja fera que tenha encostado o corpo. Porque era a horinha de você encostar, quer saber? Deixa eu ganhar no mole aqui, deixa eu ficar de boa. Claro que a gente teve dificuldades, claro que todo mundo está tendo dificuldades. Eu mesma, né? Estou aqui, quando que uma época normal, eu estava atendendo o Mercado Livre na hora do expediente, né? Nunca, não dá, porque eu não estou em casa. Agora, claro que a gente faz a nossa flexibilização, a gente tenta conseguir dar o nosso jeitinho aqui. Mas, por outro lado, o fato da gente manter realmente a qualidade do nosso trabalho, embora os resultados, como você mesmo citou, não sejam aqueles, né, tão bons quanto seria o presencial integralmente, mas isso já é um ganho muito, muito positivo. A gente fica muito feliz. Agora, a Vanessa tem a vantagem, apesar de ter bastante fera aí, a Vanessa já está na rede, né, Vanessa? Você já pegou muitos os macetes aí da comunidade, você está numa mesma escola faz tempo, você é efetiva. Então, algumas dificuldades que as professoras mais novas encontram, talvez, né, você já tenha dominado. A própria participação na TPC, até pelo seu temperamento. Sim, mas posso falar uma coisa? Não, você não é uma pessoa, pelo menos pelo que consta, tímida, assim.
Porque, infelizmente, gente, a gente tem a nossa personalidade. Tem gente que não se posiciona mesmo por timidez. Né? Luciana, no começo da sua fala, quando você estava dando o exemplo, né, de lá de 2016, 2014, quando você entrou, eu, quando entrei na equipe da Educação Especial, eu entrei em 2014. Então, 2014 e 2015, para mim, foi um período de muita dificuldade, porque tinha uma resistência muito grande da escola, de todos. E o primeiro ATPC que eu fiz, já era a Eliana, coordenadora, porque a Eliana, ela me acolheu quando eu entrei, né? Então, assim, eu ficava mais tranquila porque eu tinha ela do meu lado. O primeiro ATPC que eu fiz, que ela pediu para eu falar dos alunos da Educação Especial, foi tão, assim, pavoroso, porque eu na frente falando e os professores dinossauros, né? Lá na escola eles têm mania de falar que são os dinossauros, aqueles velhos de casa, todos sentados no fundo da sala, tudo dando risadinha de canto de boca para mim. Menina, minha cara queimava de vergonha, de raiva, de pensar que eu estava fazendo papel de trouxa ali, sabe? Mas debochando de mim. Mas isso foi no primeiro ano, no segundo ano ainda teve um pouquinho, agora acabou. É essa questão mesmo, da gente se impor, de não deixar ninguém fazer a gente de besta, porque a gente assim, é tão profissional quanto o professor da sala regular, tão importante quanto, se não mais até, né? E ao se impor, Vanessa, você impõe os alunos. É essa a questão. Você carrega com você porque vamos combinar que tem muita gente da educação especial ainda que não é atendida porque não se impôs, porque Sim. não se, sabe, às vezes não conhece. Então, a gente também é voz deles, né? É a voz deles. Tanto que eu lembro naquela TPC que a gente fez, pessoal aí, a gente está batendo um papo, mas servir para os outros, que nós tivemos uma manifestação, não lembro de quem foi, mas como é que eu vou fazer se eu tenho 30? A gente sempre tinha aquelas coisas. Como é que eu vou, como quem diz, você está querendo pregar aí a sua falinha? Mas como é que eu vou fazer com 30 alunos? Eu, a Débora, já escutamos também nas entrelinhas, não na cara dura, mas muita gente com esse olharzinho para nós, né? E você continua, com certeza, com muitos incrédulos que não acreditam realmente que o aluno da educação especial seja possível. E não acredita, simplesmente, que ele acha ainda que ele deve ficar lá na casinha dele, trancadinho dentro do quarto. A gente sabe ainda, gente, que tem muita gente assim. A gente, não é isso? Então, assim, o fato de você trazer essa voz deles, que a gente traz a nossa, e embutido na nossa tem a deles, né? Você fica, nossa, gente, vocês aí, o restante né, as outras meninas que, porventura, já também se disseram, já quiseram colocar o trabalho e até mesmo as capacidades que o aluno tem para aprender. A Vanessa lembro que ela falou de autismo um pouco, falou de uma série de deficiências, né, do deficiente intelectual, e o fato da gente colocar que eles têm capacidade de aprender causa ainda muita, não só incredulidade, eu diria pouco, mas indignação às vezes para alguns, né? Por isso que eu falo aí, já não consigo dar minha aula direito, ainda por cima vem essa fedelha aqui querendo me encher o saco, né? Então, realmente, isso que você falou, Vanessa, já é um outro, a par de toda essa luta da própria profissão, já é um outro lado humanitário, que a gente, e não é só dentro da escola que você faz isso, tenho certeza. A gente hoje tem um outro olhar, gente, eu lembro de mim há 10 anos atrás e lembro de mim agora, eu tenho um olhar nas calçadas, nas rampas que as pessoas fazem nas calçadas, que simplesmente é para o seu belo carro subir, mas o cadeirante que vem, ele simplesmente se depara ali com uma barreira. Hoje, eu não vou mentir que muitos de vocês não tenham isso na casa de vocês, e quando puderem, não vão fazer mais, né? Porque a gente vai mudando, o olhar da gente vai mudando. Mas isso é muito devagar. Assim foi um processo lento comigo, a gente também tem que fazer um trabalho, né, de formiguinha com os outros. Não é assim da noite para o dia. Mas como a Renata colocou, você colocou, Vanessa, de 2014 para cá, muita coisa está mudando, né? Vamos ver se a gente consegue agora abrir essas aulas, essas outras salas. A Reinalda disse que está fazendo uma faculdade, aí mais uma, né? Ela já é efetiva, está fazendo mais uma faculdade, me deu até o nome,
porque ainda, até nesse quesito, a gente carece de cursos ainda nessa área, né? Agora, nem tanto com o ensino online, mas ainda a gente tem muitos poucos cursos na pedagogia, na área da educação, da deficiência. Além de pouca gente querer, ainda tem pouca oferta. Então, a gente espera também que a gente tenha mão de obra, né? Porque vamos combinar, não adianta abrir. A sorte nossa são essas meninas da PAI aí, que já trabalhavam na PAI, né? E que a gente conseguiu adaptar, porque se você for pegar a legislação ao pé da letra, né? A sorte é que a legislação ela dá brecha para ela, em tempos presenciais, dar as aulas dela aqui e ver os alunos da outra. Porque se a legislação não desse essa brecha, na hora de ir na classe presencial, a gente não podia nem ter esses professores, a gente não tinha professor. Porque o professor teria que ter dedicação exclusiva, como você tem. É uma das poucas nossas que são efetivas da rede, você, a Reinalda, tem dedicação exclusiva. A gente não teria, porque concurso não tem mais. Vamos ver o que vai aparecer agora para o Expedito. Vamos ver se a gente consegue professor para o Expedito, para o João Pedro, para o Kaique. Vamos ver, né? Ainda tem mais esse desafio ainda. A gente tem que abrir, e vocês ficam espertas aí, meninas, né? Divulga aí, vê se a gente consegue fazer com que as pessoas façam, né, esses cursos e a gente tenha mão de obra também, porque daqui a pouco, né? Enfim. Mais alguém? Mais alguma coisa, Vanessa? Não, eu queria sugerir só para a gente fazer mais encontros, Luciana. Vamos tentar planejar, porque assim, nesse momento eu acho que todo mundo precisa, né, tá ouvindo o outro, tá pegando uma dica do outro, a troca ela é muito importante. Vamos. E agora virtualmente é mais fácil, né? Na época vamos com certeza. Nós vamos fazer um agora, né, Débora? Vamos tentar fazer um com os interlocutores semana que vem. Fazer brincadeiras dinâmicas com surdos. É a primeira vez, nós vamos tentar fazer a brincadeira da batata quente com eles, fazer umas brincadeiras do pau-pedra. Vamos ver se vai dar certo, né, Débora? Depois a gente grava, se vocês quiserem ver, vocês veem. Nós vamos tentar fazer até para reunir os surdos, porque além da gente, né, o surdo ele perde ainda mais uma possibilidade, né, de interagir, até mais do que os deficientes intelectuais, porque o surdo ele tem que se identificar com o outro, né, que também fala em Libras, não sei como é que fala, né, faz a Libras, né, que sabe a Libras, né, a língua de sinais, enfim. Então, nós vamos tentar fazer sim. A gente precisa sim, Vanessa. Para mim também é muito bom encontrar vocês, assim como a gente procura dar força, vocês também dão para nós, né? A Débora, agora eu estou mais perto da Débora, que a Débora mudou o núcleo ali, está perto da diretoria. Ontem eu estive lá, mas não é sempre coincide da gente também ter o presencial no mesmo dia. Mas é muito importante esse contato, realmente. Nós vamos fazer sim. É promessa, né, Débora? Pode prometer? Não prometer sozinho. Mas vamos fazer sim. Essa semana vamos fazer com surdos, a outra a gente marca outra com vocês, para a gente trocar ideia e conversar um pouco, nem que seja conversar mesmo, para a gente poder acrescentar alguma coisa. Luciana, quer falar um pouquinho, Lu? Oi, meninas, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Não, eu só queria sugerir para no final a gente tirar uma foto já para pôr no registro também do HTPC. Legal. Débora tem as manhas de tirar foto aí? Tenho sim. Daí as meninas abrem a câmera, né? Para a gente poder tirar. A gente já pode. Tem mais alguém que queira falar? A Débora quer encerrar, a Rita quer falar alguma coisa? Já está dando a hora também, a gente não quer tomar tempo de vocês demais. Luciana, Débora, eu queria falar. Alô? Oi? Oi. Então, sim, a escola Milad, né, esse ano virou PEI, né? E assim, eu queria agradecer muito os professores da PEI, os PCA, tudo preocupado, né, com o anexo 3, para poder passar para os professores. Então, a participação deles de, né, fazer a adaptação curricular, se preocupar com a atividade da área deles,
está sendo muito gratificante. E assim, eu participei do conselho de classe e foi bem assim significativo a fala de cada um deles na como os alunos estão desenvolvendo, né? Está fazendo as provas, né, lá no Google Class, a AP, aí tem professor até que fala assim, comigo ele está 10, mas só faltou uma atividadezinha. Então, assim, tá bem legal, tanto lá quanto na Alexandrina. E hoje eu tenho reunião de pais, né, às 2h, hoje, segunda-feira. Então, vamos ver, né, a fala dos pais. Então, é bem gratificante. Obrigada. Passo a palavra. Ai, que bom! E deixa eu contar um negócio para vocês. Ai, Sueli, já que você falou negócio de gratificante, ai, que a gente fica super feliz. E deixa eu contar uma notícia que a Débora me passou ontem. A maioria aí deve conhecer um aluno nosso, gente, autista muito problemático, chamado... Como é que é, Débora? Guilherme. Vanessa, lembra do Guilherme? Vanessa? Eu já ouvi falar bastante. Já tentou avaliar esse menino, ele teve sérios problemas. Há uns 3 anos, ele veio do município, ele não consegue ficar na aula, ele agrediu já os alunos lá da Escolástica, quando ele foi, teve sérios problemas. Aí nós recebemos um áudio ontem, a Débora recebeu um áudio ontem, me passou do diretor, gente, uma prova de que tudo tem jeito. Diz que o menino, nós contratamos uma professora auxiliar lá, diz que o menino está indo bem. Né, Débora? Na escola, a gente ficou emocionada, é de arrepiar. A gente ficou emocionado, diz que o diretor foi super otimista, diz que o aluno está indo bem. Não sei se ele está ficando o período todo, né? Mas que ele está conseguindo se comportar. O menino não parava, ele se debatia, ele gritava, está conseguindo ficar na escola com sucesso. Maravilha. E a gente queria compartilhar, né, isso com vocês. A Débora compartilhou comigo. Eu fiquei assim, nossa, é mais um sinal de que realmente existe, né? Tem tudo. A gente, até eu tinha lavado as mãos, né, Débora? Já não queria nem ouvir falar da mãe, do menino, já não queria mais. Ele tinha dado tanto trabalho. Ele tem uma deficiência seríssima, um autismo de grau severíssimo, né? Enfim, mas conseguimos, né? Pelo menos que seja, enquanto dure, pelo menos, né? Seja bom enquanto dure, mas foi muito feliz. Queria compartilhar com vocês também. Legal. Então, vamos lá? Tirar foto? Aqui tem algumas que ainda não estão com a câmera aberta. Eu pedi para todas abrir, então, para a gente poder tirar. Vou tirar o print da tela. A Ana Rosa, com uma paisagem linda atrás, olha. Vai finalizar com a foto, porque eu quero falar rapidinho. Eu estou imaginando que esse aluno que a Luciana mencionou é o da Escolástica lá, o Guilherme. Que legal, porque aí essa notícia não tinha chegado para mim ainda, que bom. Eu pensei que a Débora tivesse mandado. Não. Acabei no áudio da Rita. É o seguinte, não, é que eu sou a supervisora da escola também, eu não fiquei sabendo. Mas que bom que é uma boa notícia. E a outra situação é que nós, Luciana, agora vou falar para não perder o momento, a gente passe para os diretores essa situação de acompanhamento, porque que eles disponibilizem lá o momento. Nossa, gente, a minha câmera está junto com outra aí que está aberta, está dando um pouquinho de eco. Aí, para que a gente possa ter esse momento onde os outros professores tomarão ciência dos anexos. Então, isso a gente precisa realmente fazer com que o diretor disponibilize esse momento, de maneira que não prejudique a agenda dele, mas que possa socializar, senão o trabalho fica prejudicado, né? Faz ali o plano e não chega até quem deveria chegar, né? Então, a gente vai ter que atuar nessa parte ali para unir forças para o trabalho das professoras
se somarem ao dos outros professores e a ponte vai ser o diretor, certo? Era isso que eu ia falar. Passa a palavra, porque eu sei que o nosso horário já está apertado, tá? Então, eu vou tirar o meu som aqui. Abre seu microfone, Débora. A Renata e a Márcia estão com a câmera fechada, daí tá aparecendo só o nome delas aqui, se elas conseguirem abrir, que daí eu já bato o print já. Deu certo, Débora? Da Não Renata. tá aberta a câmera? Não, agora Ué, deu. mas para mim... Ah, tá. Aí, gente. Prontinho. Débora, Oi. depois você coloca essa foto lá no nosso grupo para a gente ver. Tá, eu mando sim, gente. Valeu, pessoal. Obrigada a todos aí. Débora, dá para fechar a vozinha? Dá para fechar? Ah, assim, tô falando de baixinho. Obrigada, viu, Luciana, pelo apoio e pela força mesmo. Foi muito boa a sua fala. Gostei bastante. E, meninas, muito obrigada aí pela presença, pela participação de vocês. Eu agradeço a Luciana, a Débora. Final de semana. Participação. Tchau, tchau, pessoal. Feliz Dia das Mães para quem é mamãe. É, verdade. Dia das Mães aí. Valeu. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.